segundo ano, segundo/terceiro ano. Vocês são quase terceiro ano, já vão finalizar aí o ensino médio esse ano de 2021. Olha só, a gente vai fazer a continuação do nosso conteúdo, tá? Então, quem quiser, quem puder, vai ficar bem melhor pegar o livro e abrir na página 37 para a gente ver esse conteúdo aí, certo? Não precisa se assustar com esses cálculos que estão aí na página, não, porque a gente não vai estar fazendo esses cálculos, tá? Mas é importante compreender o que está ocorrendo, porque ajuda, inclusive, a responder questões, né? Caso caia em vestibular ou Enem, dificilmente cai essa grande quantidade de cálculos na parte de química, mas o entendimento do conteúdo e o que acontece com as partículas, isso cai. Então, assim, o que é que vocês vão fazer agora? Vocês vão abrir o livro na página 37 e vão fazer essa leitura, certo? Aí você vai ler essa página e vai... Para ler, você vai pausar o vídeo, fazer a leitura, depois você tira do pause e retorna aqui. Para quem quiser, beleza? Pode fazer isso agora. Para quem fez isso, ou para quem não fez e continua aqui, né, sem ter feito a leitura, a gente vai fazer a discussão dessa leitura aqui agora. Eu coloquei aqui alguns pontos principais, tá certo? E aí ele vai falar, né, sobre dois termos importantes, nem dá para ver, né? Dois termos importantes, que eu coloquei aqui também, ebulioscopia e crioscopia. Então, que termos são esses, né? Dentro da química inorgânica. Aí ele meio que vai começar falando assim, conforme visto, a adição de um soluto, isso foi o que a gente já viu antes, né? A adição de um soluto não volátil diminui a pressão de vapor do solvente, isso a gente já viu. Como para um líquido entrar em ebulição, sua pressão de vapor deve se igualar à pressão atmosférica. A pressão atmosférica é de 1 atm. Né? A temperatura de ebulição da solução será maior que a temperatura de ebulição do solvente puro. Como assim? Aí é isso que ele explica lá embaixo, dando o exemplo do ato de cozinhar o alimento. Se você estiver ouvindo vozes de bebê, é o meu bebê, que está na cozinha, mas dá para ouvir daqui. Então, não sei se vai captar no vídeo ele fazendo dá. Então, vamos lá. Olha só. Isso aqui só foi para relembrar, a gente já viu. E aí, o que é que vai ser esse efeito ebulioscópico, né? É que uma solução, né? É quando você coloca aí o soluto mais o solvente. Não é isso? A gente já viu no conteúdo de soluções. Pronto, a gente já viu. Quando eu vou colocar uma água para ferver, ela ferve a 100 graus Celsius, a nível do mar. Foi o que você viu aí na leitura, tá bom? Só que aí vamos supor que eu quero cozinhar um macarrão. Então, eu coloco esse macarrão dentro dessa água e ele vai cozinhar lá a um determinado tempo, né? Vamos supor que esse macarrão para cozinhar vai ser durante 5 minutos, para ele ficar cozinhado. Beleza? Cozinhado, Bruno. Cozido, né? Oh, meu Deus, eu tô difícil esses dias, viu? O que é que acontece? Vamos supor que eu tô com muita pressa e 5 minutos vai demorar. E aí eu quero dar uma antecipada nesse processo aí. O que é que eu posso fazer? Eu posso adicionar sal a essa água, tá? E se eu adiciono sal a essa água, antes até de colocar o macarrão, se eu colocar esse sal... Quando essa água começar a ferver, que eu adicionar o macarrão e tudo, ela não vai ficar fervendo a 100 graus Celsius. Ela vai ficar numa temperatura acima de 100 graus Celsius. E essa temperatura acima de 100 graus Celsius vai fazer com que o meu macarrão cozinhe mais rápido do que 5 minutos. Então, pode ser que vá cozinhar em 3, 2 minutos. Um exemplo, tá certo? Então, se eu adiciono, né, um soluto, né, a esse determinado solvente, a minha temperatura de ebulição... Peraí, gente, é meu telefone aqui tocando. A minha temperatura de ebulição vai ser maior. Vai ser bem maior do que se eu cozinhar somente com solvente puro, tá? Então, assim, cuidado para não confundir com pressão de vapor, tá? Cuidado, a pressão de vapor, ele diz que a adição de um soluto não volátil diminui a pressão de um vapor de um solvente. Então, ele diminui a pressão de vapor porque aquele solvente vai tentar
evaporar e não consegue, então diminui a pressão de vapor. Mas se eu adicionei um soluto, eu aumento a temperatura, que poderia estar fervendo a 100 graus Celsius, vai ferver a mais de 100 graus Celsius. Então, assim, é importante, por isso que é importante dar uma lida, e é importante você mesmo conversar com você mesmo aí, para você conseguir colocar, organizar o pensamento, porque essas coisas de aumenta, diminui pressão, aumenta a temperatura, essa coisa de aumenta, diminui, isso confunde. Então é importante você organizar seu pensamento aí e você fazer as suas anotações da sua forma, de uma forma que você não confunda mais, certo? Porque esse conteúdo é mais você anotando, entendendo e colocando sua cabeça no lugar mesmo. Mas vai ter o próximo exercício que ajuda também a gente a entender melhor. Aí vamos lá. Então aqui só tem um conceito que está aí no livro de vocês, que é o que se chama de efeito ebulioscópico. O que é que vai ser o efeito ebulioscópico? É que quanto mais concentrado, lembra do conteúdo que a gente já viu de concentração? Quanto mais concentrada a solução, então quanto mais soluto eu estou adicionando ali aquela solução, maior vai ser o quê? O aumento da temperatura quando aquele líquido estiver em ebulição, certo? Então, quanto mais concentrado, maior a temperatura. Então, isso quer dizer também que eu posso, inclusive, fazer comparações. Um exemplo, eu posso colocar três bocas de fogão, coloco 3 quantidades iguais de água, uma não adiciono sal, a outra eu adiciono 1 colher de sal e a outra eu adiciono 4 colheres de sal. Se eu vier com um termômetro e medir, aferir essa temperatura, né? Quando eles atingirem a fervura, eu vou perceber que a água pura vai estar a 100 graus Celsius, a água com aquela quantidade de sal que eu falei, foi o quê? Foi 1 ou 2 colheres? Acho que foi 1 colher de sal, não foi? Vai estar acima de 100 graus Celsius, só que a outra que eu coloquei 4 colheres de sal, vai estar muito mais do que aquela do meio. Então, assim, quanto mais concentrado, maior a temperatura que vai estar aquela determinada solução quando estiver em ebulição, tá certo? E agora a gente vai ver a parte de crioscopia, tá certo? Vou pausar aqui para me poder apagar o quadro. Continuando aqui, né? Agora a gente vai ver a parte de crioscopia. A gente vai compreender o que é o efeito crioscópico, tá certo? Aí vamos lá. Baseado na sua leitura, eu quero que vocês se atentem à explicação que está aqui. Deixa eu colocar aqui, mais ou menos nessa parte aqui, ó. Do lado de cada página tem o primeiro parágrafo aí, segundo, terceiro, quarto, é o quinto parágrafo. Logo na direção abaixo da foto, tá vendo? Tá a foto aqui, e você vem para cá. E aí ele explica o seguinte, né? Que diminuindo-se a temperatura de um líquido, a energia cinética de suas moléculas também diminui. Gente, energia cinética é o quê? Energia ligada ao movimento. O que é que ele está dizendo aí? Que quando a temperatura de um líquido vai diminuindo, as partículas elas vão se unindo e vai dificultando o processo de agitação nessas partículas. Esse é um conteúdo de primeiro ano, que a gente vê, né, que o sólido, né, todas as partículas estão ali bem juntas, por isso que o sólido é rígido, né? Aí vem a parte do líquido, que é um pouco mais afastada, e a gasosa, que é mais afastada, tem um grau de agitação maior. Então, esse conteúdo de primeiro ano ajuda a compreender aí esse primeiro parágrafo, é isso que ele está explicando, né? Então, assim, aí ele fala, né, que assim que a água ou qualquer outra substância, se solidifica. Ele tá falando aí por quê? Porque abaixou a temperatura, tá certo? E aí ele começa a explicar, né, a dizer que a temperatura de congelamento da água é menor quando ela contém soluto dissolvido. Essa temperatura de congelamento é menor, como assim? O que é que ele quer dizer? A água, ela congela a 0 graus Celsius, certo? Só que se eu adiciono um soluto à água, essa água ela vai congelar a menos 0 graus Celsius. Como assim? Analisa aí um termômetro, ó. Faz de conta que isso daqui é um termômetro, tá? E aí tá o gráfico aqui. Vamos supor que a minha água está a 30 graus Celsius. Ela está congelada? Não, porque ela tem que estar a 0 graus Celsius para congelar.
Se eu pego essa água a 30 graus Celsius e eu coloco ela num fogo e ela vai para 100 graus Celsius, o que é que vai acontecer? Ela começa a ferver e vai começar a evaporar. Então ela vai ficando quente, quente, vai, começa a evaporar. Só que aí de 100, aí eu peguei, baixei para 50, baixei para 30, baixei para 20. Então se eu tô baixando, essa água tá ficando mais quente ou mais fria? Mais fria, né? Então a 100 graus Celsius ela tava fervendo, então eu tô abaixando, tô deixando ela mais fria. Quando essa água chegar aqui a 0 graus Celsius, ela congela. Só que aí, o que é que acontece? Se eu peguei e adicionei sal a essa água, vai chegar em 0 graus Celsius, ela não vai congelar. Porque eu adicionei um soluto a essa água. E aí eu diminuí a temperatura de congelamento. Então ela precisa ficar mais fria do que 0 graus Celsius para que ela consiga congelar, porque essas partículas, no caso aqui no exemplo de sal, estão dificultando as moléculas de água se organizarem e conseguir ficar sólida. Então, vou dar um exemplo aqui, vou dar um exemplo qualquer. Essa água aqui, vou inventar, talvez ela só vá congelar quando tiver em menos 10 graus Celsius, certo? Então, eu diminuí, eu abaixei a temperatura de congelamento. Se não tivesse esse sal aqui, ela ia congelar normalmente a 0 graus Celsius. Beleza? Então, o que é o efeito crioscópico? É essa explicação. Efeito crioscópico, desculpa. Efeito crioscópico é a diminuição da temperatura de congelamento do solvente por adição de algum soluto aí não volátil, né? Então, esse soluto ele vai dificultar esse solvente de congelar. Compreenderam isso, gente? Então, esse é o efeito crioscópico. E aí, no último parágrafo dessa página, tem um exemplo bem legal que traz para o dia a dia, né? Aqui o último parágrafo dessa página. E fala assim, o seguinte: no radiador de veículos automotivos é utilizada uma mistura de etilenoglicol, né? E água. O que é esse etilenoglicol? Conhecida popularmente como aditivo de radiador. Então, todo mundo aí que tem contato com carro, perguntar para alguém, para a mãe, para a tia, para o pai, quem dirige ou o que for, se já ouviu falar em aditivo de radiador, caso você não conheça, nunca ouviu falar, você pode chegar e perguntar, tá certo? Aí, o que acontece? Com a adição, a gente já vai finalizar. Com a adição dessa mistura à água, é possível diminuir a temperatura de congelamento. Aí vamos lá. Esse recurso permite que o sistema de arrefecimento dos veículos, ou seja, o radiador, funcione, mesmo quando os automóveis rodam em regiões muito frias, onde a temperatura ambiente é menor do que a difusão da água, ou seja, menor do que 0 graus Celsius. Então, assim, é importante a presença desse aditivo de radiador para que ele se misture à água. Se tivesse água pura e aquele determinado carro for para uma região onde esteja abaixo de 0 a temperatura, então aquela água ali dentro do carro iria o quê? Congelar. Então não iria fazer o que deve fazer o radiador. E aí o que acontece? Por isso que é adicionado, o efeito crioscópico, é adicionado um soluto para que possa diminuir a temperatura de congelamento. A gente já viu o que é diminuir a temperatura de congelamento. Então, para que aquele líquido no carro, né, aquela água do carro vá congelar, vai ter que estar bem abaixo de 0, né? Para conseguir congelar. No caso, se tiver 1 grau, 0 graus, -1, então o carro vai continuar rodando. Entenderam? Então, assim, é bem interessante esse exemplo daí. Agora, para finalizar mesmo, vocês vão ter aí a tarefa de fazer o exercício da página seguinte, que é a página 38, e tem as questões para você fazer. É a questão 11, 12, 13 e 14.
certo? 11, 12, 13, 14. Façam, não precisa me mandar foto, tá certo? Depois eu vou mostrar como é que eu vou cobrar isso daí. Mas façam esse exercício, qualquer dúvida pode entrar em contato comigo no WhatsApp. Um beijo.